Olá pessoal, eu sou Bruno Guazelli Batista e hoje iremos dar continuidade ao nosso curso de Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação, onde iremos abordar as etapas realizadas para o planejamento de auditoria. Bom, a organização do trabalho de auditoria contempla os seguintes aspectos. Inicialmente, o planejamento de auditoria, a escolha da equipe, a programação das atividades executadas pela equipe, a execução e documentação do trabalho, a supervisão em campo, revisão dos papéis de trabalho, atualização do conhecimento permanente, avaliação da equipe e conclusão e emissão de relatórios. Nós iremos abordar nos próximos tópicos todas essas questões, iniciando pelo planejamento de auditoria. A fase de planejamento de auditoria identifica os instrumentos indispensáveis para a sua realização. Essa fase deve estabelecer os recursos necessários para a execução da auditoria, a área de verificação, as metodologias adotadas, os objetivos de controle, os procedimentos a serem adotados e o trabalho de pesquisa de fontes de informação sobre o objeto a ser auditado. Na fase de planejamento da auditoria, a equipe deve reunir a maior quantidade possível de informações sobre a entidade auditada e seu ambiente de informática, como por exemplo, hardware, sistema operacional, toda a topologia de rede que configura aquela infraestrutura de prestação de serviço. Com base nos dados, deve ser desenhada uma matriz de risco que seja permanentemente atualizada a partir dos resultados obtidos e nas avaliações dos auditores. Essa matriz de risco permite uma análise mais aprofundada dos riscos relacionados àquela organização, de acordo com o estado atual do ambiente e com a implementação de alterações e aplicação de novas metodologias em áreas específicas, como por exemplo no setor financeiro, tecnologia de informação, desenvolvimento, suporte, entre outros. Além disso, é importante considerar outras informações como o impacto nas mudanças ocorridas na empresa, evoluções tecnológicas, o fator concorrência, legislações, mudanças nas leis ambientais, entre outros. Portanto, para um planejamento eficiente, é necessário analisar os seguintes recursos: recursos humanos, recursos econômicos e técnicos. Nos recursos humanos, a equipe deve analisar o ambiente de trabalho no que tange o comportamento dos funcionários e proprietários. Dinâmicas de grupos, comunicação entre setores administrativos e operacionais são bons parâmetros para a análise do ambiente de trabalho. Também é conveniente verificar se, anteriormente, foram identificadas irregularidades ou falhas graves no ambiente de informática ou se há histórico de fraudes, erros ou quebras de segurança nos sistemas ocorridas de forma premeditada. Antes de solicitar o suporte de especialistas, a equipe deve analisar o tamanho dos sistemas, o grau de sofisticação e a complexidade do ambiente computacional do auditado, o nível de experiência necessário e se há necessidade de ferramentas ou técnicas mais sofisticadas de auditoria de TI. Com relação aos recursos humanos, a equipe deve fazer uma previsão de despesas, especialmente se houver contratações ou viagens relacionadas ao processo de auditoria. Por fim, com relação aos recursos técnicos, deve-se verificar as necessidades de aquisição de hardwares, softwares, manuais técnicos sobre o ambiente operacional e dos sistemas do auditado. A figura presente no slide 31 mostra um exemplo envolvendo os conceitos campo, âmbito e as subáreas. Nessa figura, é possível verificar que um processo de auditoria de TI está sendo aplicado a uma empresa com relação à segurança das informações, onde será realizada uma avaliação da eficácia dos controles que envolvem os controles de acesso físico, controles de acesso lógico e backup. Um exemplo de memorando de planejamento está disponível na seção de materiais descritivos deste módulo. Considerando agora a escolha da equipe, um planejamento detalhado e atualizado permite identificar o perfil básico da equipe de auditoria de TI. Algumas informações úteis e que devem ser consideradas são: perfil histórico do profissional, experiência acumulada por ramos de atividade, conhecimentos específicos, formação acadêmica, línguas estrangeiras e disponibilidades para viagens. Bom, após a seleção dos integrantes da equipe, o encarregado de auditoria deve programar essa equipe para executar os trabalhos. Deve-se observar as habilidades que permitem
gerar programas de trabalho que extraiam dados corretos para os testes, selecionar procedimentos mais apropriados, incluir novos procedimentos, classificar trabalhos por visita, se é um trabalho leve, médio ou pesado, orçar o tempo gasto para a execução das tarefas e registrar o tempo real gasto, porque pode haver divergências, evidenciar corretamente os trabalhos realizados utilizando softwares de amostragem estatística, como por exemplo para otimizar o trabalho. E por fim, gerar relatórios em consonância com os trabalhos efetuados. Com relação à execução de trabalhos de supervisão, as tarefas deverão ser realizadas por auditores que tenham formação, experiência e treinamento adequados no ramo da especificação e devem ser supervisionados por um encarregado. A questão de supervisão nesse ponto é inerente ao processo de auditoria para garantir a qualidade e certificar que as tarefas foram adequadamente realizadas. Com relação à revisão dos papéis de trabalho, essa revisão deve ser realizada pelos superiores como tarefa de atingir a qualidade exigida pelas práticas de auditoria. A partir desse ponto, então, falhas ou recomendações de melhorias são identificadas e limitam a conclusão do auditor. Entramos agora numa fase extremamente importante, a atualização do conhecimento permanente. Todo conhecimento adquirido serve como ponto de partida para o período subsequente. Dessa forma, dentre as informações relevantes destacam-se: descrição do processo de negócio, levantamento e avaliação do ambiente de controle, documentação e conclusão sobre a avaliação dos controles e processos relevantes, matriz de risco que pontue riscos aparentes para todos os principais componentes da demonstração financeira, execução de testes, falhas ou fraquezas nos testes de controles internos e programas de trabalho. A avaliação da equipe também é extremamente importante. Deve-se então avaliar o desempenho, elogiando os pontos fortes do auditor, auxiliar no reconhecimento das fraquezas e na elaboração de um plano para superá-las. Dessa forma, pode-se garantir a evolução e o aprimoramento técnico dos profissionais que estão envolvidos ali dentro daquela equipe. Por fim, nós temos a conclusão e emissão de relatórios. Essa fase é extremamente importante e muitas vezes negligenciada. Nela, o auditor normalmente apresenta seus achados e conclusões na forma de relatório escrito, o qual inclui fatos sobre a entidade auditada, comprovações, conclusões e, eventualmente, recomendações e ou determinações que podem ser acatadas ou não pela organização que está sendo auditada ali. A estrutura desse relatório ela é variável. Então, a equipe deve identificar os pontos mais relevantes e adaptar o relatório de acordo com o seu público-alvo. Entre os tópicos que podem ser destacados, tem-se dados da entidade auditada, um resumo sobre o contexto do trabalho, dados da auditoria, uma introdução, falhas detectadas, conclusão e os pareceres emitidos pela equipe. A seção Dados da entidade auditada tem como objetivo apresentar um breve resumo sobre a empresa, como nome, contato, endereço, CNPJ, entre outras informações. No resumo, deve ser apresentado um breve resumo do conteúdo daquele relatório. Com a leitura do resumo, pode-se ter então uma visão rápida dos principais pontos detalhados no corpo do relatório em questão. Na seção de dados da auditoria, são apresentados os dados sobre a auditoria realizada, tais como o objetivo, período da fiscalização, composição da equipe, metodologia adotada, natureza da auditoria, se é na parte de tecnologia de informação, se é operacional, se é na questão financeira, por exemplo. A introdução pode conter um breve histórico da empresa, conclusões de auditorias anteriores na mesma área, uma descrição da estrutura hierárquica do departamento de informática, por exemplo, uma descrição do ambiente computacional, principais sistemas e projetos relacionados. Na seção de falhas detectadas, a equipe deve apresentar no relatório os detalhes das falhas e irregularidades detectadas. Deve-se então dividir em sub-áreas fiscalizadas. Pode, por exemplo, conter a descrição da falha, a justificativa do auditado, o parecer final da equipe para cada falha e, por fim, as recomendações. Dessa forma, então, essa seção ela é extremamente importante dentro do relatório. Por fim, tem-se a conclusão e os pareceres.
A conclusão consiste numa síntese dos pontos principais do relatório e recomendações ou determinações finais da equipe para a correção de falhas ou irregularidades encontradas. Já no parecer, em alguns casos, as gerências superiores podem dar seus pareceres a respeito dos achados e recomendações. Elas podem, então, concordar integralmente, concordar em parte ou discordar inteiramente. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo, o qual abordou as questões relacionadas à organização do trabalho de auditoria. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo.